Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor essa noite? Quantos já sentiram que o Senhor falou com você essa noite? Eu não vou falar isso porque é costume de muita gente quando vem pregar aqui que fala se o culto acabasse agora e não tivesse palavra eu sairia satisfeito. Mas eu vou falar porque é uma verdade. O Senhor falou comigo essa noite, eu creio que falou aqui com muita gente. E se não tivesse palavra hoje eu sairia feliz porque eu recebi a minha porção do Senhor. Glória a Deus. Mas eu creio que através da palavra dele, não porque sou eu, poderia ser qualquer um, tem mais gente habilitada do que eu para trazer a palavra, mas é a palavra do Senhor que vai falar conosco essa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu peço que a igreja abram suas Bíblias comigo em Lucas 24. Lucas 24, a partir do versículo 36. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 24, a partir do 36. Todos encontraram? Glória a Deus. E diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tens aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E o 44 diz assim: E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra em Lucas 24, ela é, na verdade, o final. Mas se a gente voltar em Lucas 23, nós vamos acompanhar toda a trajetória de Jesus quando ele foi entregue para ser crucificado. Nós vemos lá desde quando Jesus estava perante a Pilatos e Herodes, e aquele povo também estava lá falando para crucifica-o, porque estavam condenando Jesus, e assim foi feito. Não porque aquele povo queria, mas porque sobre Jesus tinha uma palavra que tinha que se cumprir. Então, durante o capítulo 23 de Lucas, nós vemos toda a crucificação detalhada, todo aquele momento de dor, todo aquele momento de agonia que Jesus sentiu. E quando estava consumado, que Jesus foi crucificado ali, e Jesus morreu, e ele é levado para a sepultura, é colocado aquele lenço sobre ele, e as mulheres que
vão até Jesus, falam assim: vamos preparar alguns perfumes para levar até o sepulcro de Jesus. E elas chegam lá e elas não veem mais um sepulcro fechado. Elas veem um sepulcro com a pedra removida e onde Jesus estava apenas os lenços que estavam sobre ele. E elas encontram 2 homens perto do sepulcro e eles falam para elas: por que vocês procuram aqui entre os mortos quem já viveu? Ou seja, Jesus ressuscitou, ele não estava mais lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, se cumpriu aquela promessa que ele morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria. E Jesus, ele não só faz essa situação para mostrar para aquelas mulheres que ele ressuscitou, mas também para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que vêm contando tudo aquilo que aconteceu, que eles viram Jesus, eles sabiam da palavra, mas eles estavam decepcionados, porque já era o 3º dia e eles não viram Jesus ainda. Mas enquanto eles caminhavam por aquele caminho, aparece um 3º homem e ele vai escutando toda a conversa e eles vão caminhando juntos e eles perguntam: mas por quê? Do que vocês estão falando? Ué, você não sabe? Jesus o Nazareno, aquele que ia libertar o seu povo, aquele que é o maravilhoso, é filho de Deus, foi crucificado, morreu, e já é o 3º dia, e nós não vemos ele, e Jesus está assim. Mal sabiam eles que era Jesus, eles não reconheceram Jesus. Só mais tarde, em alguns versículos do capítulo 23, eles vão testemunhar que verdadeiramente aquele homem que estava no caminho com eles era Jesus Cristo. E nós chegamos aqui nesse capítulo 24, onde nós lemos no versículo 36. Aqueles 2 homens, eles souberam que Jesus estava ali, que Jesus ressuscitou, e eles vão falar para o resto dos discípulos. E ali no meio da conversa Jesus aparece: paz seja convosco. Como quem aparece e fala assim: galera, voltei. Galera, eu tô aqui. Eu falei que eu ia ressuscitar e eu tô aqui. Glória a Deus. Só que, mais uma vez, os discípulos, eles não acreditam. Eles acham que é um espírito, né? Mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus fala assim: sou eu. Olhem as minhas marcas, olhem as minhas mãos, os meus pés. Sou eu mesmo, sou eu quem vos falo. Jesus que falou que havia uma palavra sobre mim, que eu iria morrer, mas eu iria ressuscitar, e eu ressuscitei. E assim os discípulos, eles acreditam que é Jesus. E ali naquela conversa, Jesus pede de comer e ele come. E nessa troca de conversa e comida com os seus discípulos, ele lembra uma coisa muito importante. Ele fala dessa palavra que estava sobre ele, que o Filho do Homem haveria de padecer, mas que ao 3º dia ressuscitaria. E fala que os discípulos são testemunhas disso. Eles sabiam disso. E que na ressurreição de Jesus seria pregado, seria o impulso para as pessoas acreditarem que realmente Jesus era o Filho de Deus e que em seu nome se pregasse o evangelho a toda criatura. E ele também fala: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas que promessa é essa? Vamos ver lá em Isaías. Isaías 44. Isaías 44, versículo 3, e diz assim: porque derramarei água sobre os rios, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a água seca.
derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, a promessa que Jesus estava falando, que era do Pai, era essa: o derramamento do Espírito Santo naqueles dias sobre os seus discípulos. Só que, para essa promessa se cumprir, ele fala para os discípulos ficarem onde eles não deveriam ter saído. Fiquem em Jerusalém, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o Senhor queria encher os seus discípulos, mas para isso eles iriam ter que ficar em Jerusalém, porque ali que era o lugar onde Jesus queria fazer, onde o Pai queria que se cumprisse a palavra. Mas depois que eles recebessem o Espírito Santo, o que eles iam fazer? Cada um vai para sua casa, quietinho, e era isso. É para isso que serve receber o Espírito Santo. Amém? Amém? Não. Tem outra promessa. E essa promessa está escrita lá em Marcos. Está escrito em Marcos 16 e 15. E diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, era para isso que o Senhor queria derramar o Espírito dele entre aquelas pessoas, para que o evangelho dele fosse pregado. Então a ordem é: ficai e depois ide. Ficai e depois ide. Muito simples, né? É muito simples. Mas por que que às vezes eu e você, nós temos dificuldade de seguir a sequência, seguir etapas? Por que que às vezes a gente quer pular etapas? Por que que às vezes a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, sendo que o Senhor falou primeiro: ficai. Eu não sei se você já viu, é uma história até engraçada. Eu não sei se você já viu quando uma mãe leva o seu filho ao supermercado e tá quase chegando na vez, e a mãe fala assim: lembrei de uma coisa, eu vou ali pegar rapidinho, fica aqui, eu vou voltar, fica aqui. E ela vai. E a criança fica assim: minha mãe vai voltar daqui a pouco. Tem 5 pessoas na minha frente, vai dar tempo. Aí passa 4 pessoas. Vixe, cadê minha mãe? Minha mãe não vai voltar, não? Passa. Tá quase chegando a sua vez, a criança já começa a ficar desesperada. Cadê minha mãe? Ela falou que ia voltar, tá quase na nossa vez. Às vezes a gente é assim. O Senhor fala: fica, e a gente fica. Mas aí depois de um tempo a gente começa a falar: cadê o Senhor? Ô Senhor, cadê você? A gente começa a achar que a gente está sozinho. E às vezes a gente só precisa ter paciência, porque no momento certo ele vai vir. Glória a Deus. E essa era a ordem: ficai. Mas não era só para receber o Espírito Santo e aquilo ficar guardado para os discípulos. Não, eles tinham outra missão. Assim que vocês receberem o Espírito Santo, assim que vocês forem cheios da autoridade que eu vou fazer descer sobre vocês, vocês têm que ir. Assim que descer o Espírito Santo, vocês têm que ir, porque tem vidas lá fora que precisam ser tocadas pelo meu Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. E quantas vezes nós ficamos quietos
no nosso lugarzinho, né? Esperando que as almas venham até nós. É difícil falar. E eu não falo, eu falo por mim. É difícil. Às vezes nós falhamos mesmo. Mas essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração. Falar assim, você não pode só ficar. Você não pode só ficar, você tem que ir. Você tem que cumprir aquilo que eu coloquei, a palavra que está debaixo de você. Você precisa ir e cumprir, porque não é sobre você. Não é sobre você. O Espírito Santo, ele precisa passar em nós para chegar em outras pessoas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas a porção que eu tenho tá bom. A porção que eu tenho tá bom. Mas o Senhor tá falando assim: você, Ingrid, você tem conteúdo. Você, Ingrid, você canta bem. Vocês, irmãs, cantam bem. Você que prega, prega bem. Mas deixa eu te encher mais, que você vai ver o que eu vou fazer através da sua vida. Aleluia, Jesus. Você canta bem, mas imagina quando você estiver cheia. Quando você abrir a sua boca para me louvar, você vai ver o que eu vou fazer através da sua vida. Eu vou tocar pessoas. Eu vou transformar vidas através de você. Não porque você merece, mas porque essa obra é minha e ela precisa continuar. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Seja cheio. Seja cheio. Se você entrou aqui essa noite, Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu não quero ficar no raso. Senhor, eu quero ser cheia ao ponto de passar na rua e o Senhor falar assim, fala com essa pessoa e eu entregar o que o Senhor tem para a vida dela. Se você entrou aqui essa noite sedento pelo Espírito Santo, o Senhor está falando com você. Que Ele quer derramar o Espírito Santo na sua vida numa porção tão grande que você não vai poder medir. Mas você precisa ficar. Você precisa ficar. Eu não sei se... Sabe quando a gente pensa assim... Mas eu tenho coisas boas para passar para as pessoas. Eu tenho conhecimento, eu tenho. Todo mundo tem um conhecimento, uma coisa boa para passar para as pessoas. Todo mundo tem, mas não é o suficiente. Não é. Não é o suficiente para saciar uma alma. Não é o suficiente para saciar uma vida. E o Senhor está falando, eu quero te encher. Eu quero te encher do meu espírito. E você vai transbordar para fora, vai transbordar na vida de outras pessoas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E assim os discípulos ficaram. Eles ficaram ali no cenáculo, olhando para o céu e esperando a descida do Espírito Santo, amém? Eles ficaram esperando a descida do Espírito Santo, pensando na vida, pensando nos problemas. E assim o Espírito Santo desceu, amém? A palavra diz, nesse mesmo capítulo de Lucas, no versículo 52. Aleluias.
E adorando eles, tornaram com grande júbilo a Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo o nome de Deus. Aleluias! Glória a Deus. A palavra diz que eles esperaram a descida do Espírito Santo ali, louvando e bendizendo o nome de Deus. O que é o certo a se fazer? Quando você vai receber uma visita muito importante na sua casa, aquela visita muito importante, você vai receber ela de qualquer jeito? Você vai receber ela assim, como quando você acabou de acordar, o cabelo, aquela remela aqui, o hálito, o vale dos ossos secos. A casa uma bagunça. Não. Quando a gente vai receber uma visita muito importante, a gente se arruma. Arruma a casa. Deixa cheirosa. A gente toma um banho. Arruma o cabelo, que tava só o embaraço. Escova o dente. Põe uma roupa legal. Para receber a visita. Não é verdade? De que forma você tem esperado o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem esperado Ele de qualquer jeito? Tem esperado Ele assim, Espírito Santo, manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Espírito Santo. Se você espera como quem não espera, como é que ele vai descer? Espere como quem realmente espera. Espere adorando, espere louvando o nome de Deus. Espere realmente com aquela ansiedade que o seu coração tem que arder. Tem que arder. Espere como quem realmente espera. E assim, pode ter certeza, Ele vai descer do céu. Ele vai descer, Ele vai te encher. Através da sua vida, vida não tocar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim, o Espírito Santo desceu naquela casa. Todos foram cheios. E ali começou aquele movimento. E aquele pessoal cheio da autoridade de Deus faziam milagres, assim como Jesus fez. E em nome de Jesus, os cegos eles viam, os coxos levantavam, as pessoas que estavam enfermas eram curadas, porque eles tinham a autoridade de Deus. Não porque eles eram melhores, não. Porque o Espírito Santo estava com eles. Sabe o que Jesus disse quando falou assim: ficai em Jerusalém, que eu revestirei vocês do Espírito Santo. Ele estava falando assim: eu vou preparar vocês. Eu vou preparar vocês. Do jeito que você está assim, tá bom, mas eu quero que você seja cheio da minha presença. Eu quero que você seja cheio. E o meu Espírito Santo vai falar através da sua boca, não vai ser você. Porque essa obra não é sua, é do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, quando Jesus preparou os seus discípulos, Ele está querendo fazer a
mesma coisa com a gente essa noite. Eu creio. Essa palavra ela veio ao meu coração. O Senhor falou grandemente comigo e creio que falou com muitas pessoas aqui. O Senhor quer te encher mais. O Senhor quer fazer você transbordar de tal forma. Você não vai sair daqui hoje da mesma forma, não. Não vai. Se estava bom, vai ficar melhor. Se estava cheio, vai transbordar.